Olá, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Dependendo da região, deixa eu só um momento, perdão. Já que estão me ouvindo, eu vou começar com a minha apresentação agora, que se trata de tratamento e privacidade de dados. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra estar aqui representando o Brasil junto com a minha colega Laila, e estar aqui com esse ambiente, com todos esses oradores, com o pessoal trazendo esse conhecimento de cibersegurança e da prática de ética de dados, o que é uma experiência muito enriquecedora. E por si, eu vou estar tratando agora um pouquinho do assunto de tratamento e privacidade de dados. Eu sou analista de dados do Brasil, moro em São Luís, no Maranhão, e assim prosseguiremos nossa apresentação. Bom, o primeiro tema que vamos abordar na apresentação será de legislação global de proteção de dados, em que a gente tem como objetivo regular o tratamento de dados pessoais para proteger a privacidade e os direitos dos indivíduos. Quando falamos disso, a gente pensa que existe realmente uma legislação global de proteção de dados, mas na verdade existem diversas legislações de proteção de dados ao redor do mundo e não existe uma única legislação. Por quê? Porque quando tratamos de legislações de proteção de dados e de privacidade, é um assunto considerado recente, e por conta disso os países ainda estão se adaptando e aplicando as leis da forma que precisa. Mas em um contexto global, seria interessante trazer uma lei universal, uma lei global, para justamente facilitar o fluxo de informações e permitir que seja uma transferência segura entre nações, entre estados. Bom, cada país ou região adota suas próprias normas e regulamentos para proteger a privacidade e os dados pessoais dos indivíduos, como já apresentado na apresentação anterior. A partir disso, nós temos com a União Europeia a GDPR, já apresentado anteriormente, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que foi implementado em 2018 e regula o tratamento de dados pessoais na União Europeia, impondo regras rígidas sobre o consentimento, acesso e direito ao esquecimento. Vale lembrar que a GDPR tem uma importância mundial, porque ela serve de referência para a criação de outras leis de proteção de dados. Além disso, ela possibilita reconhecer outros países como locais seguros para o tratamento de dados pessoais. Bom, a partir dessa adequação, a gente tem a situação da não adequação. Então, os países que não se adequam à GDPR ou as empresas devem utilizar cláusulas contratuais padrão ou obter consentimento explícito para transferir dados. A GDPR, por sua vez, vai facilitar o fluxo de dados entre estados e agentes econômicos, evitando que a diversidade legislativa se traduza na ausência de integração econômica, justamente o que eu estava falando anteriormente. Bom, também temos nos Estados Unidos a California Consumer Privacy Act, a CCPA, que não é somente a legislação completa do país, mas é uma das legislações, porque nos Estados Unidos não há uma legislação nacional única e abrangente para a proteção de dados pessoais, como o GDPR da União Europeia. E assim, a proteção de dados é regida por uma combinação de leis federais e estaduais e regulamentações específicas para determinados setores. Enquanto também foi apresentado, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é uma lei recente, que é inspirada no GDPR e entrou no vigor no Brasil em 2020, que vai regular o tratamento de dados pessoais no Brasil e protege os direitos fundamentais da privacidade, Também, ela, assim como outras leis de proteção de dados, ela vai permitir um maior controle de dados pessoais para titulares. Trazendo também, aqui a gente tem a Lei número 3 de 2017, de 9 de janeiro, para Moçambique, conhecida como Lei de Proteção, Privacidade e Segurança de Dados Pessoais, que vai estabelecer normas, novamente, sobre coleta, processamento, armazenamento e segurança dos dados pessoais, com o objetivo de proteger os direitos de privacidade dos cidadãos moçambicanos. Além disso, para Angola, nós temos a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que vai regular o tratamento de informações individuais para assegurar a privacidade e o direito dos cidadãos. Também vai regulamentar a transferência internacional entre os países e prever sanções para violações das suas disposições. Bom, a partir disso, vamos entrar no nosso segundo tema, que seria medidas de segurança para proteger dados sensíveis. Quando a gente fala disso, a gente pensa em aplicar controles de acesso,
atuar com criptografia, auditorias, a autenticação multifatorial, como já apresentada também, e o treinamento de funcionários para guiar nas políticas de segurança empresariais ou organizacionais. Para o entendimento de segurança e de dados sensíveis, a gente precisa primeiro entender o que é o tratamento de dados. O tratamento de dados, para quem não sabe, é toda e qualquer operação realizada com dados pessoais, só que a gente tem uma diferença entre eles, que são os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. A partir disso, quando a gente lida com dados pessoais, que são basicamente cada informação relacionada a uma pessoa natural identificável. Mas dados pessoais sensíveis são uma lista de dados que são íntimos, que são protegidos pela lei, e eles são sensíveis porque eles podem causar discriminação, sendo eles origem racial ou étnica, opinião política ou convicção religiosa, dado de saúde e orientação afetiva. Outro dado sensível que não necessariamente causa discriminação, mas que deve ser obrigatoriamente protegido, é a informação financeira de uma pessoa. Certo. Agora, falando um pouquinho das medidas de segurança para proteger dados sensíveis, vamos falar da anonimização. A anonimização, ou dado anonimizado, não está ligado a uma pessoa específica. São informações genéricas e estatísticas, e as informações que poderiam identificar a pessoa são removidas nesse caso, de forma que não seja possível reverter, é irreversível o processo de identificação do indivíduo ao qual os dados se referem, mesmo com o uso de outras fontes de dados. Na anonimização, a gente tem um distanciamento completo dos dados para a pessoa, seja por um código, seja por um ID, que a gente já vai entrar na pseudo-anonimização. Quando a gente utiliza um identificador ou um código, a gente consegue ainda identificar através dessas outras variáveis. A partir disso, a possibilidade de reidentificação ainda existe, pois a chave para decodificar os dados é mantida separadamente. Geralmente, esses IDs ou códigos são armazenados em um outro servidor, com um grau de segurança maior, que é uma realidade das empresas. Bom, além disso, nós também temos outras técnicas, como a criptografia e o controle de acesso. No controle de acesso, nós falamos muito sobre políticas de controle de acesso rigorosas, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar dados sensíveis. Já no gerenciamento de senhas, a gente entende que é preciso o uso de senhas fortes e complexas, que exijam uma troca periódica destas senhas, e a aplicação de técnicas como hashing e salting são necessárias para tornar as senhas de forma segura, separando em strings de tamanho único e protegendo esses dados. Certo. Além disso, nós também temos outras técnicas, outras medidas de segurança para proteger dados sensíveis, que são elas: o monitoramento e o registro, o backup e a recuperação. É preciso fazer um backup dessas informações a cada um intervalo de tempo preciso. Também é necessária a educação e treinamento das equipes de funcionários, a segurança física como um todo, porque o repositório de dados vai estar exposto no ambiente físico, a segurança da rede por si só, com a proteção a cyberataques, com firewalls, e a conformidade legal para se adaptar às necessidades legais. Bom, por fim, nós iremos agora para o término da nossa apresentação, lidando um pouquinho sobre os desafios de lidar com dados, com a privacidade de dados, num cenário global. E aqui a gente vai entrar com 3 tópicos principais, que são a digitalização, as regulamentações variadas, que variam de país para país, de estado para estado, e as ameaças cibernéticas. Quando a gente fala de ameaças cibernéticas, muito bem apresentado pelo nosso colega Shalom André, é interessante que é uma constante que temos nos dias de hoje, principalmente com a crescente digitalização dos negócios. Então, assim, as organizações, elas estão se digitalizando, estão procurando inteligência de negócios e estão gerenciando um volume maior de dados do que nunca. E essa digitalização exige que as empresas implementem medidas de segurança cibernética, como criptografia e autenticação multifatorial. A partir disso, a integração de novas tecnologias, como inteligência artificial e aprendizado de máquina, machine learning, nós temos a possibilidade de que a aplicação dessas tecnologias possa criar vulnerabilidades se não forem implementadas da forma correta, com as devidas precauções. Então, aqui eu coloquei um mapa que foi produzido há 5 horas atrás,
com a fonte do Kaspersky, que é um grande serviço conhecido por antivírus. E ele destacou que só no Brasil ele é o 4º país que mais sofre cyberataques na última semana. E, aliás, quando eu estava procurando essa informação para trazer aqui, o Brasil passou de 4º lugar para 3º lugar, estando no pódio dos países que são mais atacados. Então, aqui a gente tem uma realidade de cyberameaça, com todas as possibilidades de ataques às organizações. Então, as organizações devem estar sempre bem preparadas para adaptar suas práticas de privacidade para atender às exigências locais e internacionais, o que frequentemente vai envolver auditorias regulares e treinamentos por equipe. Para mitigar riscos, para evitar cyberataques, devem ser adotadas abordagens proativas para a segurança cibernética e definir um plano de resposta a incidentes para lidar com possíveis violações de dados e, por fim, minimizar o impacto sobre os negócios e os clientes. Aqui estão as fontes utilizadas para a produção dessa apresentação, e é isso. Obrigado.